Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Bruno Mariotti e eu vou estar acompanhando vocês na disciplina de Gestão de Pessoas e Desenvolvimento de Equipes. E o motivo do vídeo de hoje é trazer uma explicação sobre como fazer atividade mapa. Bom, a atividade mapa ela vai trazer um assunto que nós estamos vivenciando, que é sobre a pandemia, né, sobre do novo coronavírus. Bom, como vocês estão acompanhando na tela, ela traz o seguinte. A pandemia do novo coronavírus, vivenciada atualmente, modificou a dinâmica da vida do planeta Terra, forçando também as empresas a adotarem novos hábitos e revelando que modelos de negócios e de gestão devem ser repensados, pois a dinâmica do trabalho que vivenciávamos até então foi modificada. Neste momento, diversas ações do mundo do trabalho voltam-se ao objetivo de conter a propagação dessa ameaça real, se tornando comum a prática de novos modelos de trabalho, como home office, reuniões por conferência ou mesmo o uso de férias e bancos de horas. Correspondendo a uma crise de proporção global, atravessamos um momento de grandes incertezas, que surpreende nitidamente empresas dos mais diversos tamanhos e setores, e até mesmo grandes executivos e consultores. Bom, no entanto, diante das incertezas, uma percepção se mostra unânime. A crise do novo coronavírus terá efeitos perenes sobre a forma de trabalhar. E isso se mostra entre os assuntos mais discutidos atualmente, como em uma publicação da revista Exame de março de 2020, onde aponta-se que o isolamento tende a provocar a criação de novos hábitos e comportamentos no universo corporativo, com a revisão das reais necessidades de se manter processos e estruturas. Neste sentido, a publicação cita que algo que pode ter um efeito marcante é a preocupação com as pessoas, afirmando ainda que não se pode priorizar o lucro neste momento. O gestor deve pensar de forma mais ampla sobre as consequências e impactos sociais para resolver a crise. Bom, então vocês podem perceber que é um cenário novo para as organizações, é um cenário novo para os executivos, para os gestores, para os consultores, e tudo que vem acontecendo, né, as modificações que vem acontecendo, essas adaptações à nova realidade, elas estão sendo feitas num tempo muito curto, muitas vezes sem nenhum preparo, né, sem nenhuma preparação de muitas empresas para conseguir manter seus negócios, né, funcionando mesmo nessa nova realidade. Então, como o texto mesmo diz ali, né, estruturas serão modificadas, os comportamentos, né, as relações até de trabalho que nós conhecíamos antes da pandemia, né, após a pandemia, mesmo, né, como término, vão ser reformuladas. Digamos, vai surgir um novo mundo corporativo, uma nova forma de gestão para conseguir lidar com essas situações aí que, né, querendo ou não, modificou o nosso mundo, modificou a nossa vida, certo? Pensando nisso, a atividade mapa ela propõe o seguinte: imagine que você é gestor de uma empresa varejista de médio porte que também teve a sua dinâmica impactada pela pandemia do novo coronavírus. Dentre elas, cita-se colaboradores em home office e as vendas ocorrendo somente de forma online, direto do e-commerce da empresa, por aplicativo ou delivery. A nossa realidade, né? Tais mudanças implicaram em modificações não apenas na forma de trabalho ser executada, mas também na forma de realizar a gestão de pessoas, sobretudo em realizar a gestão do desempenho e as bases estruturais do talento humano, uma vez que a empresa trabalha com metas semanais e faz-se necessário o acompanhamento contínuo dessas metas. Você, enquanto gestor, precisa fazer um gerenciamento dos seus talentos para assegurar uma boa saúde mental dos colaboradores nesse período de incertezas e conseguir alcançar os resultados da empresa. Assim, o seu papel neste momento é o seguinte:
E aí a gente entra no objetivo da atividade mapa. Então, considerando essa situação, essa nova reformulação do modo do trabalho ser executado em home office, com entrega somente por delivery, ou compras, né, somente online, sem ter o cliente ali frequentando a loja, ou o vendedor tendo que vender, se adaptando de uma forma diferente para vender, né? E considerando que existem metas a ser batidas e que a empresa precisa continuar no mercado, né? Ela precisa ali faturar, vocês vão analisar juntamente com a questão que o texto base traz, que no momento é interessante, é essencial que o gestor tenha ali um olhar para as pessoas, uma preocupação para as pessoas. Por isso que fala, né, na ideia de assegurar a saúde mental dos colaboradores, para que aí, né, por consequência, a empresa consiga bater as metas, consiga vender, consiga se readequar nesse novo cenário, certo? Então, a partir disso, né, e vocês se situando ali como gestor, vocês vão desenvolver uma análise apresentando as bases estruturais do talento humano para que possam encontrar alternativas para ultrapassar esse período de incertezas que a pandemia trouxe. Então, vocês vão encontrar no livro de vocês, lá na página 92, uma estrutura, exatamente essa, que trata sobre a estrutura do talento humano, as bases estruturais do talento humano, certo? Então, é a partir desta estrutura, vocês podem lá pegar na página do livro, na página 92, vai ter um texto, vai estar explicando sobre essa estrutura. Nós temos, de uma forma geral, né, a estrutura de um talento humano, de como surgem talentos, a gente tem como se fosse o conceito de competências, certo? Pegando ali que a ideia de competências, de desenvolver competências, né, mesmo que num cenário novo nós tenhamos que desenvolver novas competências que até então, né, as que a empresa dispunha já supria as necessidades, então neste momento da pandemia, de reformulação, torna-se necessário esse novo desenvolvimento, essa nova reformulação, pensando também na saúde mental dos colaboradores. Então, vocês vão encontrar a seguinte estrutura, né? E aí ela aparece a questão do saber e do conhecimento. Então, o primeiro conceito, quando a gente pensa em competência, é o conhecimento, né? O conhecimento vai ser o quê? O saber sobre as coisas. Então, nessa situação da pandemia, considerando que a mudança no consumo, que a mudança na forma de trabalhar, o que seria importante esses colaboradores, esses vendedores, né, os funcionários, estarem adquirindo conhecimento? Que tipo de conhecimento seria ideal para aquele momento? Então, a gente pode pensar até mesmo conhecimento, curso sobre como manter a saúde mental, uma vez que ali o objetivo é assegurar essa saúde mental, né, uma boa saúde dos colaboradores. A gente pode pensar também qual que é um dos pontos que faz, né, a gente refletir hoje, a questão da gestão financeira mesmo do próprio colaborador. Então, cursos que promovam um conhecimento, certo? Porque daí eu estou desenvolvendo talentos, eu estou desenvolvendo novas competências para essa nova realidade, ok? Então, primeiro ponto, saber conhecimento, vocês têm que analisar que tipo de conhecimento é interessante o colaborador ou o gestor promover para que o colaborador se desenvolva. Desenvolvido o conhecimento ou transferido esse conhecimento, daí a gente pode pensar posso pensar em reciclagem também, algum curso para os colaboradores, né, se adaptarem a essa realidade, uma reciclagem de algum curso anterior, né, informações, promover que eles tenham acesso a informações, até mesmo informações sobre o mercado, né, uma vez que eles estão trabalhando em situações diferentes, conhecer as informações sobre o mercado que eles estão atendendo é um meio de promover o conhecimento, né, promover esse saber. Depois, a gente tem um próximo passo da estrutura, a ideia de saber fazer, que é o quê? Dentro de um conceito de competência, o saber fazer ou know-how é o desenvolvimento de habilidades. Então, como que o colaborador, a partir daquilo que ele aprendeu na primeira fase, a primeiro ponto ali da estrutura sobre o saber, sobre o conhecimento, como que ele pode ali colocar esse conhecimento? Então, como que ele pode aplicar esse conhecimento que vocês promoveram, que, né, sobre saúde mental, para que cuidar da saúde, a saúde mental vire uma habilidade, certo? Então, como transformar esse conhecimento em habilidade, em saber fazer?
Então, vocês podem pensar estratégias para agregar valor na própria forma que ele trabalhava antes. Então, atendimento ao cliente, né? Ele tinha um conhecimento sobre atendimento ao cliente, só que agora a forma de atender é diferente. O modo de trabalho é diferente, o próprio consumo é diferente. Então, agregar valor ao modo que ele fazia antes é uma forma de saber fazer, de, né, desenvolver esse talento nesse aspecto de habilidades. Depois vocês vão encontrar o próximo ponto, que é a habilidade de julgar e decidir, né, sobre julgamento. Então, aqui, como que a ideia de desenvolver um senso, uma visão sistêmica para esses colaboradores, certo? Então, o que seria essa visão sistêmica? Um olhar para, né, o todo, conhecer não somente a área de vendas, mas como que isso está impactando no financeiro, está impactando, né, em todas as áreas da empresa. Então, um exemplo para isso pode ser o quê? Trabalhar com análise de dados, né, analisar situações, a nova realidade, por exemplo, né, o comportamento do consumo, tudo isso faz com que surjam talentos, desenvolvam-se competências acerca de, né, saber julgar qual que é a melhor forma de atender, qual que é a estratégia melhor para se trabalhar nesse momento, certo? E depois o último ali que tem o saber fazer acontecer. O saber fazer acontecer dentro do conceito de competências, então nós já vimos, né, resumindo, a gente já viu sobre conhecimento, sobre habilidade e agora a gente fala sobre atitude. Esses 3 pontos fazem com que tenha ali o conceito de competência. Então, o saber fazer acontecer é ter atitude, né, para que as coisas aconteçam. E isso, pessoal, vamos pensar assim como na gestão de pessoas e no desenvolvimento de talentos é o ponto mais difícil. A gente não consegue promover 100% que a pessoa tenha atitude. Então, para ter atitude, é importante o quê? A questão da motivação, certo? Motivação para buscar novos meios de trabalho, motivações para bater as metas que a empresa tem ali, que é um dos pontos que deve ser mantido, certo? Então, vocês podem pensar em exemplos práticos para isso, a questão da motivação, como motivar os colaboradores, né, a trabalharem nessa situação nova, a enfrentarem essa nova realidade. A gente pode pensar na questão do trabalho em equipe, mesmo que distante, talvez, né, trabalhando em home office, mas tem o senso de equipe ainda, né? Tem a ideia de bater a meta em equipe. Então, principalmente ali no aspecto da atitude, vocês têm que pensar em exemplos sobre como manter essa motivação, né? Essa vontade de conhecer, essa vontade de aprender, essa vontade de desenvolver habilidade, essa vontade de fazer análise, né, de julgamento, para decidir, tomar melhores decisões, certo? Então, vocês devem analisar esse aspecto. Então, se atentem lá na página 92, onde tem essa estrutura, e imagine, nessa situação, né, que a gente vivencia da pandemia e que a empresa também vivencia, acerca desses objetivos, manter a saúde mental do colaborador, bater as metas, fazer essa gestão do desempenho, como que você, gestor, vai promover que haja essa construção de talentos? Certo? Então, para cada item, você vai ali fazer uma descrição, vai citar um exemplo, né, que retrata esse desenvolvimento do saber, do conhecimento, do saber fazer, que é a habilidade, do julgar e decidir, que é o julgamento, e do saber fazer acontecer, que é a atitude. Para finalizar, vocês vão fazer essa análise em uma estrutura, né, um formulário padrão, que está disposto lá no ambiente virtual para vocês fazerem atividade exatamente nesse padrão, né, naquela estrutura proposta. E aí, pessoal, para cada item, você deve descrever e citar ali, ó, no mínimo 4 exemplos. Tá? Então, 4 exemplos de ações para saber conhecer, né, para desenvolver esse conhecimento. 4 exemplos para o saber fazer habilidade. Você viu que eu falei questão de motivação? Como motivar? 4 exemplos nesse sentido. 4 que envolva a questão de motivação, quando a gente está falando da atitude, que envolva a questão do trabalho em equipe, né? Esses pontos aí, para cada item dessa estrutura, descrever no mínimo 4 exemplos. Certo? Espero que tenha esclarecido. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Né? Questione, não deixe de fazer atividade, não deixe a atividade para a última hora, porque, né, tem uma pontuação ali bem relevante para a média da disciplina. E, novamente, qualquer dúvida, busque a gente, tanto eu quanto a professora Simone, nós estamos aqui disponíveis para respondê-las. Certo? Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.